Olá, eu sou o professor Luciano, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos falar um pouco sobre frase, oração e período. Vamos lá? Então, para que possamos compreender a sintaxe da língua portuguesa, ou seja, o conjunto das relações que as palavras estabelecem entre si, né, que sintaxe é esse conjunto de relações que as palavras elas vão estabelecer uma com a outra, tá bom? Então, é necessário o quê? Que antes de tudo, nós devemos o quê? Estudar a respeito dos enunciados e suas unidades, os quais apresentam características estruturais próprias. Aí nós temos a frase, né, a oração e o período dentro aí desse contexto. Embora muitas pessoas usem os termos frase, oração e período como sinônimos, elas vão apresentar conceitos diferentes. Vamos ver aqui então esses conceitos, tá bom? Frase. Frase é um enunciado linguístico que possui um sentido completo, tá? A oração já é um enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal que pode não apresentar um sentido completo. Então, uma diferença aí entre elas, né, que a oração ela já vai ser caracterizada pela presença do verbo ou da locução verbal, tá certo? E o período? O período é um enunciado que contém uma ou mais orações de sentido completo. O período ele já vai ser ali composto pelas orações, dentro daquela estrutura textual, tá certo? A frase é o enunciado linguístico todo que vai ter um sentido completo. A oração vai ser marcada pela presença do verbo e o período vai ser marcado ali pela presença dessas orações ali dentro desse contexto. Vamos lá? O que seria a frase então? Frase é todo enunciado linguístico que contém um sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Não é necessário haver verbo para a formação de uma frase quando o que foi enunciado tem sentido completo, tá certo? Então, para ser frase, não precisa ter um verbo. Não precisa ter a presença marcada de um verbo ali. Ó, vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos aqui uma frase que denominamos frase nominal e uma frase que podemos denominar frase verbal. A frase nominal já está especificada, porque vem a questão do nome, tá certo? É apenas substantivo ali presente naquela frase. E a verbal não, já contém aquele verbo ali dentro, tá certo? Ó, o exemplo, socorro, né? Que frio, novo alta do dólar, tá certo? Então essas frases ali acima, elas não têm presença de verbo, então são conhecidas como frases nominais. Já as frases verbais aqui embaixo, são as que contêm o verbo, vamos ver aqui. O dólar aumentou, presença aí do verbo, novamente, tá? Estou estudando bastante e sei que vou fazer uma boa prova. Nós vemos aqui uma frase e temos aí vários verbos marcados, tá certo? Temos duas locuções verbais aí também. Estou estudando e o vou fazer. Dois verbinhos juntos a gente conhece como locução verbal, tá certo? Então são frases conhecidas como frases verbais. Vamos para frente. As frases elas são marcadas por entonação, que na escrita ela corre com o recurso dos sinais de pontuação. Sem essa pontuação, as palavras elas são apenas vocábulos soltos. Então, na fala, a gente compreende quando a gente quer fazer uma pergunta, quer fazer uma afirmação, né, num diálogo. Agora, dentro do texto, isso acontece através dos sinais de pontuação. Você pode ir lá na plataforma, né, e buscar as aulas que tratam sobre isso para fazer uma recapitulada, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos de frases marcadas por esses sinais. Nós temos ali o silêncio, né? Então, está marcado por uma exclamação. Se eu estivesse numa sala de aula e vocês estivessem conversando, eu não ia falar assim, silêncio. Eu ia dizer, silêncio, né? Com toda a entonação que a exclamação exige, né? Na interrogação, e agora, José? É uma pergunta, né? Choveu, estou ali afirmando, né? Estou ali dizendo que a chuva caiu naquele momento, ontem, né? Por exemplo. Não sei o que dizer sobre alguma coisa que ocorreu, né? Não sei comentar, reticências, né? Quer dizer que tenho algo
a falar sobre isso, mas não quero opinar, tá bom? Tipos de frase, nós temos as frases declarativas, que o emissor da mensagem constata algum fato de maneira afirmativa ou negativa, tá certo? Nós temos as interrogativas, tá? Que é o uso da interrogação. Nós temos também as frases exclamativas, onde o emissor da mensagem ele vai manifestar uma emoção, uma surpresa, igual eu falei do silêncio ainda agora, tá certo? Nós temos frases imperativas, né, já está dizendo, né, de ordenar, de dar uma ordem, de fazer de mandar alguma coisa, e nós temos frases optativas, que o emissor ele expressa o desejo sobre algo, por exemplo, né, que Deus te acompanhe, é uma frase optativa. Agora vamos para a oração. A oração é uma unidade sintática, certo? Trata-se de um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo. Então, na oração nós temos que ter um verbo. E, na verdade, a oração ela é caracterizada sintaticamente pela presença de um predicado, o qual é introduzido na língua portuguesa pela presença de um verbo, e geralmente a oração apresenta um sujeito, termos essenciais, integrantes ou acessórios, e por aí vai, tá bom? Exemplos de oração. Acabamos finalmente. O verbo acabar ali, né? Acabamos finalmente. Levaram tudo. É provável. Estamos indo. Né? Então aí nós temos vários exemplos e todas elas têm verbo presente, tá? Olha aqui mais alguns exemplos. Sites preenchem rotina de crianças, está ali marcado, tá? Nós também temos uma ressalva que as orações, elas, como eu já disse, elas podem ou não ter um sentido completo, tá bom? Diferente da frase, tá bom? O empate favoreceu os donos da casa. Tá vendo o verbo marcado ali? Os cientistas estão realizando pesquisas sobre o vírus. Vejam que esse estão realizando é uma locução verbal. Nós temos um verbo auxiliar estão e o realizando, que é o principal, que ele vai ter de vir na sua forma nominal, tá certo? Sempre que eu tiver uma locução verbal, dois verbos juntos, o primeiro, ele vem flexionado, como exemplo ali o estão, ele vem mudado a sua forma, né? O verbo estar é a original dele, ele mudou, flexionou estão, e o realizando, ele vai vir numa forma nominal, que nesse caso aí é o gerúndio, ou ele pode vir no infinitivo, ou ele pode vir no particípio, tá? Por exemplo, realizar ou, por exemplo, realizado, tá certo? Realizar é infinitivo e realizado seria o particípio. Essas são as formas nominais do verbo, tá certo? Vamos lá. E o período? O período é frase organizada em uma ou mais orações. Período pode ser simples ou pode ser composto, tá bom? Então vamos ver o período simples. Ele contém uma única oração, ou seja, nós sabemos que a oração ela precisa ter o quê? O verbo. Então se o período contém o simples contém uma única oração, quer dizer que vai ter apenas um verbo. Não dormir durante a noite. Tá vendo um verbo ali? As crianças estão brincando na calçada. Porque nós temos aqui estão e brincando. São dois verbos, professor. Não seria então um período composto? Não, por quê? Porque aqui nós temos a presença de uma locução verbal. Locução verbal, ela tem a função aí de apenas um verbo. É como se fosse um, tá bom? Eu poderia substituir as crianças brincam na calçada, entendeu? Então, não tem necessidade de ter a presença de dois ali, desses dois verbos. Eu usei um auxiliar apenas para enfatizar a ideia de brincar, né? Do local de brincadeira daquelas crianças, tá bom? Então, a locução verbal aí, ela apresenta apenas a ideia de um verbo, tá certo? E o período composto? Ele vai conter mais de uma oração. Mais de uma oração quer dizer que vai ter mais de um verbo ali dentro do contexto daquela frase. Ele chorou quando soube que havia sido aprovado. Então nós temos a presença aí de três verbos.
O havia sido é uma locução verbal, tá certo? Vamos seguir. Nós temos aqui os tipos de períodos. Os períodos simples é formado por somente uma oração agrupada em torno de um único verbo ou de uma única locução verbal. Quando isso ocorre, o período é denominado de oração absoluta. Tá? Nós temos aqui alguns exemplos. Estamos felizes com os resultados. Esse estamos é verbo. Faltam apenas alguns dias. Talvez eu vá. Nós temos aqui uma oração absoluta, né? Um período simples, porque temos a presença de apenas uma oração. Tá? E o período composto é formado por mais de uma oração. Nesse caso, a quantidade de oração é sujeita ao número de verbos ou de locuções verbais, como eu já havia dito, tá certo? Faça como eu pedi. Nós temos aí uma frase com 2 verbos, por isso período composto. Não sei se tenho coragem. Vejam a presença de 2 verbos também. Começou a gritar enquanto ele ia passando, tá certo? Vejam aí exemplos sobre isso, tá? Vamos para o nosso exercitando. Então, observem aqui comigo. Ó. A maioria das pessoas usa o Facebook diariamente, mas poucos estão conscientes das consequências. É possível verificar a ocorrência de quantas frases, orações e períodos no fragmento acima? Será que é possível a gente identificar quantas frases, quantas orações e quantos períodos há nesse fragmento acima? Será que temos uma frase, uma oração e um período? 2 frases, 2 orações, 2 períodos? E aí, o que vocês me dizem? São 2 frases, uma oração e 2 períodos? Uma frase, 2 orações e um período? Ou uma frase, uma oração e 2 períodos? Nós temos que lembrar que a frase é o enunciado, todo o enunciado que tem sentido completo. A oração ela vai ter ali, ser identificada pela presença dos verbos. Então, primeiro eu tenho que descobrir os verbos, para saber quantas orações tem, certo? Descobrindo isso, eu vou saber também a quantidade de períodos e a frase, por conseguinte, é todo aquele enunciado que está ali explícito. Então, qual seria aqui a resposta para essa questão? Vamos ver. Letra D, uma frase, 2 orações e um período. No momento que eu identifico os verbos, eu identifico a quantidade de orações. Nós temos 2 verbos, o verbo usa e o verbo estão, tá certo? E nós temos aqui uma frase de um período com a presença de 2 verbos, um período composto, tá certo? Um período composto porque nós temos a presença de 2 verbos. Então, pessoal, é isso aí. Vocês entrem na plataforma Eduque, tá? Procurem aulas de sinais de pontuação, de verbos, para que vocês compreendam melhor toda essa estrutura textual, tá certo? Que não é fácil. Para que vocês cheguem no próximo ano, no segundo ano, na segunda série, né? Com isso aí bem fundamentado. Até a próxima.